Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores, se não o maior, desafio da cibersegurança atual, a proteção de identidades. Sabe por quê? Porque com toda essa história de trabalho remoto, gente usando dispositivo pessoal, aplicação na nuvem, a identidade virou, de fato, o novo perímetro das organizações. E o mais vulnerável, diga-se de passagem. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só este número. Segundo a equipe de resposta a incidentes da Sophos, 95% das organizações hoje têm alguma falha crítica de configuração de identidade. Uma brecha que pode a qualquer momento ser explorada por um atacante. Pensa bem, 95%. É um número altíssimo, que mostra que essa vulnerabilidade é praticamente universal. E isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental, né? Como é que uma organização consegue se antecipar a isso? Como dá para identificar e, mais importante, corrigir essas brechas de uma forma proativa, antes que o pior aconteça? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender bem o problema. Aquela ideia antiga de um perímetro de rede fechadinho, sabe? Com um firewall ali na porta como a única grande barreira, isso aí simplesmente já não existe mais. Hoje, o perímetro é outro. É uma teia super complexa e distribuída de identidades. E olha, a gente não está falando só de funcionários, não. Estamos falando de contas de serviço, de APIs, de aplicações, dispositivos de IoT. Cada um desses pontos é uma porta de entrada em potencial que precisa ser protegida. A superfície de ataque, de repente, ficou gigantesca. E os dados do mercado só confirmam essa realidade. 90% das empresas sofreram algum tipo de violação ligada à identidade só no último ano. E se a gente olhar o quadro geral, quase 80% de todas as violações, de um jeito ou de outro, estão relacionadas a identidades. Ou seja, a identidade não é só um vetor de ataque, ela se tornou o principal vetor de ataque. Agora, vamos avançar um pouco e ver como isso se traduz em risco real. O grande desafio aqui é que muitas ferramentas de segurança que a gente usa hoje não foram pensadas para essa nova realidade. E isso acaba criando brechas, lacunas de visibilidade que no fim do dia geram custos enormes. E quando a gente fala em custo, não é pouco. O custo médio de uma violação de dados que começa pelo comprometimento de uma identidade é de 4,8 milhões de dólares. É um impacto financeiro direto, gigantesco, que materializa bem o risco de não ter uma boa visibilidade sobre a segurança das identidades. E não somos só nós que estamos falando isso. O Gartner reforça essa urgência. Eles dizem que essa complexidade toda exige que os líderes de segurança monitorem ativamente e, principalmente, tomem medidas preventivas. Aquela era da segurança reativa, de esperar um alerta para depois agir, está com os dias contados, especialmente quando o assunto é identidade. O ponto crucial é esse aqui. O problema, muitas vezes, nem é a falta de ferramentas. As equipes de TI e os SOCs já estão cheios delas. O problema é que essas ferramentas não conversam entre si. Essa dificuldade em correlacionar os sinais de diferentes plataformas atrasa as investigações e aumenta, e muito, o risco de uma ameaça crítica passar batido. É exatamente para resolver essa fragmentação e essa falta de visibilidade que soluções como Sophos ITDR foram criadas. A proposta aqui é virar o jogo, sair do modo reativo e entrar no modo proativo de defesa. Então, o que é o Sophos ITDR? A sigla significa Detecção e Resposta a Ameaças de Identidade. Pensa nele como uma ponte. De um lado você tem o mundo da gestão de identidades, que é quem dá os acessos. Do outro, o mundo das operações de segurança, que monitora as ameaças. O ITDR une esses dois mundos. E essa união é o que permite prevenir os incidentes, em vez de só ficar correndo atrás para remediar. Tá, mas o que isso significa na prática? Bom, o ITDR faz mais de 80 checagens contínuas lá no Microsoft Entra ID, procurando configurações que não estão seguras. Ele também fica de olho na Dark Web 24/7, caçando credenciais da sua empresa que possam ter vazado. Ele detecta comportamentos de risco, analisa se tem alguma brecha nas políticas de acesso e, uma coisa super importante, ele oferece um monitoramento especial para as contas VIP, que são, claro, os alvos preferidos dos criminosos. E tem um ponto aqui que é música para os ouvidos de qualquer equipe de TI sobrecarregada. A implementação é muito, mas muito rápida. Como a configuração é feita via API, a ferramenta pode estar no ar, rodando e já entregando insights valiosos em menos de 15 minutos. Isso quer dizer um retorno sobre o investimento, o famoso time to value, quase que imediato. A equipe começa a reduzir riscos de verdade desde o primeiro dia. A essa altura, sempre surge uma pergunta muito comum.
Ah, mas eu já uso as ferramentas de segurança da Microsoft. Por que eu precisaria de mais uma? Ótima pergunta. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. A resposta está nos detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Enquanto o Microsoft 365e5 oferece menos de 30 checagens de postura, o Sophos ITDR passa de 80. E tem mais, funcionalidades que são essenciais como o monitoramento da Dark Web e de contas VIP já vêm inclusas no ITDR, na plataforma da Microsoft, ou isso exigiria uma licença adicional, ou seja, mais custo, ou simplesmente a função não está disponível. Então, a mensagem principal é esta. O Sophos ITDR não vem para substituir o Microsoft Entra ID. De jeito nenhum. Ele vem para turbinar, para aprimorar o que já existe, adicionando camadas de visibilidade e de segurança proativa que não vem de fábrica. Basicamente, ele fortalece o investimento que já foi feito na plataforma da Microsoft. Ok, ter a tecnologia certa é o primeiro passo, com certeza. Mas a grande questão que fica para as equipes de TI é como a gente traduz todas essas funcionalidades em uma redução de risco real, palpável. É exatamente aí que a expertise na implementação faz toda a diferença. A expertise de um parceiro é validada por certificações. Por exemplo, o selo Sophos Gold Partner não é só um logo bonito. Ele indica o mais alto nível de conhecimento técnico e garante que a implementação vai ser estratégica, alinhada com as melhores práticas do mercado. Indo um passo além, a especialização é comprovada com certificações na solução específica, como esta aqui, em Sophos ITDR. Isso é a garantia de que a equipe que vai fazer a implementação tem a expertise prática para adaptar a ferramenta aos desafios e ao ambiente específico de cada organização. Porque no fim das contas, o objetivo não é só instalar mais um software que fica gerando alertas. O objetivo é reduzir o risco do negócio. Um parceiro como a SN Informática garante que a tecnologia se transforme em uma estratégia de redução de risco que seja mensurável e, acima de tudo, eficaz. Para quem busca colocar esses conceitos em prática e realmente fortalecer a postura de segurança, o próximo passo é simples: uma conversa com especialistas. Agendar uma consulta sem compromisso é o melhor jeito de ver, na prática, como uma solução de ITDR pode proteger o perímetro de identidade da organização. Fica bem claro que a segurança de identidades é um campo de batalha complexo, que muda o tempo todo. A questão que fica no ar é: a estratégia de segurança da sua organização está evoluindo na mesma velocidade que as ameaças? Para mais análises como esta, siga o nosso canal e deixe sua curtida para apoiar nosso trabalho. Muito obrigado pela companhia.